Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio dos nossos Diálogos Inclusivos. Esta é uma ação, que foi idealizada e é promovida pelo LEPED, que é o Laboratório de Estudos e Pesquisas em Educação, Diversidade e Inclusão da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, coordenado pelo professor Dr. Alain Damasceno. Eu sou a Cláudia Miranda, doutoranda em Educação na Rural e pesquisadora do LEPED, e nos vídeos iremos conversar, dialogar com vocês, pais responsáveis, cuidadores, de como manejar o ensino nesse momento remoto que estamos passando por conta da quarentena, da pandemia, e o que a gente pode explorar e fazer em benefício das aprendizagens, do desenvolvimento dessa criança da educação infantil. Essa etapa ficou talvez muito mais prejudicada do que os outros anos de escolaridade, porque a forma dessa criança pequena, desse bebê aprender, é de uma ação direta, sobre o meio, através dos estímulos que são oferecidos, eles vão construindo os conceitos e essas aprendizagens. E o ensino remoto não consegue atender na plenitude essas características e essas necessidades da criança muito pequena, da etapa da educação infantil. Então, o que a gente não pode deixar acontecer é que eles fiquem sem essa exploração, sem essa possibilidade de conhecer, de vivenciar coisas importantes que vão construir a base de todas as aprendizagens futuras. Então, o nosso objetivo é de abordar algumas sugestões de atividades que vocês podem realizar em casa com o material que tem, adaptando, usando a criatividade, mas não deixando esse bebê e essa criança pequena ficar sem essa estimulação, que a gente chama, no caso de uma estimulação precoce, para aqueles que têm comprometimentos no seu desenvolvimento, que apresentam atrasos. Então, quanto mais você estimula nessa etapa, maiores condições eles têm de vencer as dificuldades e avançar, nesse caminho aí do aprender, de conhecer o mundo. Vamos lá? Vamos conhecer um pouquinho algumas dicas que vocês vão poder acrescentar, adaptar da melhor maneira, mas no fundo, todo mundo vai estar promovendo situações muito importantes, muito interessantes, que certamente vão contribuir para que esse desenvolvimento ocorra de uma forma mais saudável, mais positiva possível. Vamos lá, vem com a gente. Se você ainda não conhece o nosso canal, acesse a nossa playlist no YouTube, que vocês terão outras sugestões, outras dicas dos diálogos inclusivos anteriores para diversas faixas etárias e para características específicas. Vem com a gente! Que é fazer caretas na frente de um espelho. Então, o material necessário é apenas um espelho e disposição e bom humor para fazer gestos e expressões faciais na intenção de que ela imite, de que ela reproduza aquilo. Experimente que vocês vão se surpreender com as possibilidades dos nossos bebês. Aqui nós vamos precisar de um recipiente qualquer, uma bacia, um balde e pregadores, de preferência grandes, que permitam esse movimento mais preciso, que ela vai desenvolvendo aos poucos, que é o movimento de pinça, de você poder pegar com um refinamento do gesto, do movimento. E aí a ideia é colocar, esses pregadores que estão na bacia, que estão ali naquele recipiente, na borda, ao redor. Então, sempre fazendo a ação, praticando, para servir de modelo, para que ela possa te imitar e fazer aquilo
e vai estar trabalhando toda essa parte motora, que é muito importante aí para o seu desenvolvimento e para as aquisições futuras, né, das aprendizagens, para pegar num lápis, para usar uma tesoura, né, quando ela tem essa condição. Então, essa atividade é muito rica, muito interessante, e as crianças se envolvem bastante com isso. Ficam um tempo enorme, né, explorando toda esse colorido e essa ludicidade aí da atividade. Aqui você vai precisar de uma lanterna, um ambiente mais escurecido, né, para projetar numa parede sombras e a própria luz da lanterna movimentar para que ela acompanhe essa trajetória, né? Então, isso é uma atividade voltada para essa acuidade, essa percepção mais detalhada visual, né? E as crianças que apresentam essa dificuldade de movimento, né, acabam se interessando e isso estimula a participação delas nessas atividades de luz, de brincadeiras com luz. Então, tomando cuidado para nunca direcionar o foco, a luz da lanterna, para os olhos, né, porque pode causar um certo incômodo. Mas na parede eu posso fazer teatro de sombra, né, botar alguns objetos com a própria mão, eu faço alguns movimentos e projeto, ela vai ver uma orelha de coelho, vai ver um bichinho qualquer e vai ficar muito interessada em acompanhar o feixe de luz projetado. O objetivo dessa atividade é uma estimulação auditiva, então você pode dispor de qualquer objeto, material que faça um barulho e que vai movimentar na frente, né, na linha dos olhos da criança, com o objetivo dela acompanhar esse movimento através da estimulação auditiva. Aqui na foto, o bebê está sendo estimulado com um molho de chaves, né? Então, vou sacudindo, vou movimentando e isso vai envolvendo nessa estimulação toda produzida pelo som. Eu posso ter diferentes materiais, fazer chocalhos com tubos, com potinhos de plástico, moedas dentro, alguma coisa que eu tenha em casa e que produza esse barulho, né, que vai estimular essa criança a acompanhar, a pegar, querer pegar, né? Então é bastante interessante essas explorações. Para aqueles que já têm a condição de ficar sentado, mesmo que com um anteparo, uma almofada, essa atividade é a pescaria na bacia, né? E a vara de pesca é uma peneira, né? Que pode ser de plástico, de metal, que eu tiver em casa, e eu disponibilizo naquela água ali vários objetos que vão ficar boiando, tampinhas, né? Pedacinhos de isopor, alguma coisa colorida, estimulante, que vai fazer com que esse bebê queira, né, pegar aquilo, fazer um movimento, vai jogar água para todos os lados, vai entrar dentro da bacia em algumas situações, mas a gente vai estar ali supervisionando e, no fundo, vai ser uma atividade bem engraçada, bem lúdica, né, exploratória, que dá muito prazer para todo mundo que está participando, né? Tanto para a gente que está promovendo, quanto para ele que está explorando e aprendendo um monte de coisas bacanas e gostosas com isso. Aqui nós temos um cesto de tesouros que eu disponibilizo um recipiente, uma bacia, um balde, alguma coisa que eu tenho que vou colocar objetos de diferentes texturas que vão permitir essa criança experimentar sensações variadas. Então eu boto
pedaços de tecido, eu boto novelo de lã, eu coloco um utensílio de cozinha, uma colher que não machuca, objetos de plástico, e à medida que ele vai explorando aquilo, vão acontecendo novas descobertas e eu vou interagindo ao mesmo tempo, falando, nomeando as coisas, né, cantando, promovendo sons diferentes, né, se algum objeto possibilitar isso. Então são tesouros a descobrir que essas experiências vão se inserindo, né, na memória, na percepção dessa criança e facilitando a aquisição dos conceitos, né? Com isso ela vai entendendo o que é leve, o que é pesado, o que é grande, o que é pequeno, à medida que eu nomeio essas coisas e ela está ali explorando, manipulando, né, ampliando seu repertório aí de conhecimento do mundo. Né? Então, que a gente possa criar vários tesouros, né, várias possibilidades para esse repertório ser cada vez mais rico. Aqui eu tenho as garrafinhas sensoriais, que eu posso utilizar inúmeros materiais coloridos, agradáveis, né? Você vai olhar e vai ficar interessado em pegar e manipular aquilo. Então eu tenho ali objetos compridinhos, podem ser cadarço de sapato, de tênis, né, uns pomponzinhos, uma água coloridinha que eu posso usar produtos alimentares, né? Eu cozinho uma beterraba e eu vou ter um caldo cor-de-rosa em diferentes tons de lilás e botar umas lantejoulas, botões, qualquer coisa que no contato com essa água vai ter um movimento, né, à medida que ela manipula, balança, que aquilo rola, modifica, né, as descobertas, vai ser sempre uma novidade para ela. Né? Tem a questão do peso, né, da garrafinha, então os tamanhos que permitem colocar coisas um pouquinho maiores, coisas que fazem barulho, então sempre nesse meio líquido aí vai ser interessante explorar toda essa diversidade visual colorida e ela ficar ali explorando e brincando, né, interagindo com outras pessoas da família, com irmãos, né, com parentes. Então essas vivências são sempre muito ricas para essa criança que está descobrindo o mundo, se encantando, né, com esses pequenos detalhes. Aqui para estimular a marcha, né, estimular esse andar, esse caminhar, mesmo que com apoio ainda, eu posso dispor ao longo dos móveis da casa, das cadeiras, de alguma mesa, alguns brinquedos interessantes, onde ela vai se sentir motivada, né, a alcançar, se apoiando nesses móveis, né, nessas coisas que estão ali cercando, distribuindo objetos que vão aguçar essa curiosidade. Ao mesmo tempo, vai forçar essa criança a se deslocar. Se ela não tem essa condição, eu posso espalhar isso pelo chão, que isso também pode estimular o rolar, o engatinhar, né, o movimento, né, a parte motora, porque ela vai estar indo em busca deste objeto. Se não consegue fazer isso sozinho, eu posso facilitar, eu posso conduzir essa criança de alguma forma, né? Colocar num tapete e arrastar. O importante é promover o movimento de alguma maneira, né, em busca de um objetivo, que é alcançar o joguinho, o brinquedo, o boneco. Né? Com isso, eu estou estimulando de uma forma geral esse aspecto psicomotor, né, do movimento. A exploração das partes do corpo é extremamente rica, né? E as crianças se encantam com coisas simples. Então aqui é o esconde-dedão, onde eu posso fazer uma carinha, né, olhinhos, boca no meu dedão e brincar de esconder, né, e de fazer sons, né, e de fazer barulhos
e isso vai envolver, né, essa criança pequena de uma forma bastante agradável, e ela vai interagir com aquilo, né, vai reagir de uma forma normalmente muito boa, né? A gente percebe aqui a modelo ali, a criança rindo e interagindo bastante com a atividade. Então, explorem bastante essa possibilidade aí psicomotora, que vai ajudar muito nesse desenvolvimento. A hora do banho é outro momento extremamente rico para as explorações. Então, posso disponibilizar brinquedos que flutuam, né, que vão escapulir daquele controle, vão exigir que ele faça um movimento de pegar, de conter. Então, toda essa manipulação no meio líquido, né, com livrinhos de plástico que de repente eu tenho como brinquedo, essas bolinhas são fáceis, né, de encontrar, muitos já têm, então eu posso explorar toda essa parte aí cantando musiquinhas, falando das partes do corpo dele na hora que estou dando esse banho. Cadê o pé? Me dá o pé aqui para lavar. E cantar a música do sapo não lava o pé. Então, atrelar uma série de ações, né, que vão fazer desse momento cotidiano, né, um momento de muito aprendizado. Aqui eu tenho como recurso alguns tubos de papel toalha, rolinho de papel higiênico, pote de batata frita, várias coisas que eu posso pendurar numa parede na altura da criança, né, em pé ou sentada, e que tenha tanto a parte superior quanto a inferior vazada, e por esse espaço possam passar bolas, possam passar rolinhos de barbante que eu faço, né, um novelinho, enfim, qualquer material, até mesmo um jornal, um pedaço de revista amassado, onde ela vai ter que pegar e, observando o movimento que eu vou fazer, né, como modelo, tentar reproduzir aquilo. Né? Isso é um espetáculo interessante para essa criança, né? E ela vai vendo a causa, né, a ação e a reação daquela atividade que ela está produzindo ali, né? E isso é sempre muito prazeroso. Então, explorem aí a criatividade, os materiais que vocês tiverem, para esse movimento ser cada vez mais rico, mais preciso. E as brincadeiras com tecidos, né, lençóis, fazer cabana, fazer um tapete que você vai deslocar esse bebê, essa criança pela casa em cima dele, né, uma rede, alguma coisa que vai dar esse movimento, né, e essa sensação muito prazerosa de poder estar explorando esse espaço físico através de um outro condutor, né, que não é só no colo. Então, ela está tendo experiências diferentes, né, com essas atividades aí. E a gente também pode envolver os irmãos, várias outras crianças, né, e ficar uma farra grande e muito alegre para todo mundo. Aqui a gente tem um joguinho bem simples, né, utilizando tampas de diferentes potinhos, recipientes que a gente tem, de diferentes tamanhos e formas. Então eu faço um traçado disso num papel, num chão com giz, alguma coisa que eu tenho disponível, e depois ele vai tentar localizar e encaixar, né, junto com minha ajuda, com meu auxílio, né, explorando essa relação, né,
qual é a casa dessa tampinha, onde é que eu posso colocar. Então eu vou incentivando e vou conduzindo e vou reproduzindo, e ele vai aos poucos entendendo, né, essa relação aí através dessa atividade, dessa brincadeira. E para finalizar, eu trago aqui algumas dicas, né, para vocês ampliarem esse repertório aí de ideias e sugestões. Então, na primeira, diz que além destas brincadeiras sugeridas, deixe que essa criança brinque e explore o meio livremente, né? Então, a gente disponibiliza algumas coisas e deixa ela criar, deixa ela interagir na medida das suas possibilidades. Com isso, a gente passa para a dica 2, que prevê a observação de como que ela age, né, diante daquela oferta de materiais, brincando sozinha. Então, a gente consegue perceber e descobrir muita coisa sobre ela através dessa observação, né? O que a gente precisa oferecer para que ela tenha mais autonomia, consiga explorar de uma forma mais rica, né, e mais aprofundada, né? Se puder, diz aqui a dica 3, incentive que outros adultos da casa, outras crianças brinquem com ela, porque isso vai ser extremamente importante, né, para essas trocas. Quando estiver brincando, conversa com esse bebê, com essa criança. Essa interação é fundamental para o desenvolvimento deles, né? Então, através do incentivo, das solicitações, eles vão evoluindo cada vez mais, né, em todas as suas habilidades e competências. Bebês e crianças, né, como já foi dito, eles aprendem descobrindo, né, desde que eles explorem os locais seguros da casa, que não ofereçam nenhum tipo de perigo, mas que promovam essas descobertas, né, essas novidades. Então, eu crio dentro desse meu ambiente familiar um campo de experiência extremamente importante para as crianças que precisam dessa estimulação precoce, né, para que se evite um aumento das defasagens, do atraso desse desenvolvimento, né? Então, que a gente possa explorar cada vez mais essas oportunidades com os materiais que a gente tem, né, vivenciando esse momento tão difícil aí da melhor forma possível. Então, gostaram das sugestões? Como vocês puderam perceber, são atividades simples, envolvendo materiais de sucata, materiais reaproveitáveis, né, coisas que estão, às vezes, num cantinho esquecida, mas que guardam em si um potencial de estimulação, né, sensorial, usando todos os sentidos, a visão, a audição, né, a parte motora, que se constitui num estímulo riquíssimo e importante para o desenvolvimento dessas crianças muito pequenas, que podem, inclusive, estar sem os atendimentos da área da saúde, que estavam acostumados a fazer, por conta dessa situação, né, de isolamento que a gente está vivendo. Bem, existem inúmeras possibilidades, né, os recursos eles acabam sendo um meio favorável para manter essa criança ativa, aprendendo, mas o principal vocês têm em casa, né, que não são esses objetos, não são esses brinquedos, se constitui na intenção de fazer o melhor, né, pelo filho de vocês, pela criança aí que está sob os seus cuidados, e é o amor, é o envolvimento, é o afeto que certamente vai fazer a diferença, né? Então a criança vai se sentir segura, né? Vai ser estimulada, né, a arriscar, a tentar, a experimentar, e a gente vai conseguindo driblar, né, toda essa situação aí que foi imposta e que tem angustiado muita gente. Certamente, com essas pequenas atitudes, essas pequenas ações, nossos bebês e nossas crianças vencerão muitas etapas, né, muitos desafios que estão no seu caminho, e terão um desenvolvimento mais pleno,
né, mais satisfatório, carregado aí de boas aquisições, né? E vocês podem ter a certeza que a contribuição da família nesse momento é extremamente importante. Olá pessoal, eu sou Nelly, sou professora do atendimento educacional especializado, trabalho no município da Baixada Fluminense e também como professora substituta na educação especial numa universidade federal aqui no Rio de Janeiro. Eu venho hoje com uma proposta para a educação infantil, pensando nos eixos das interações e brincadeiras. E claro, pensando as especificidades de algumas crianças. Então, a proposta é para que vocês, famílias, junto com seus filhos, né, pensem em brincar com eles. Essa proposta, então, hoje, que eu venho relacionando, pensando num momento de distanciamento social, no qual as crianças muitas vezes estão sentindo, né, e nós adultos também, esse momento em que a gente está muito fechado, isolado dentro de um espaço. E muitas crianças, com suas especificidades, percebem que essas relações são difíceis, né, no dia a dia, e para os pais também, pais e responsáveis nesse caso. Então, pensando em algo em que a gente consiga compartilhar essas relações, eu trouxe a proposta de construirmos um varal. Um varal, pessoal, eu acho que vai ser bem bacana. Utilizando um material simples, em princípio, que é uma caixa de sapatos, aproveitando não só a caixa como a tampa para fazer essa parte do lado, né? Aqui em cima são barbantes, pode ser o barbante que você tem em casa, uma fita de repente que veio embrulhado um presente, e aí você vai construir de acordo com o que você tiver como reaproveitamento. Então, mas eu também trago, né, para associar nisso, dentro do que é possível para cada um, pedaços, né, os materiais que a gente pode usar, né, que serão necessários para que a gente faça. Papel colorido de preferência, várias cores, sendo possível. Tesoura, caneta, pincel, cola, tinta, pregador e régua. A partir disso, a gente vai começar a fazer algumas coisas. Isso para ajudar no seu brinquedo que você está construindo, né? Você vai precisar da caneta e de um papel e começar a desenhar roupas. Por quê? O que nós costumamos, na verdade, a colocar nos varais, né? Não são roupas? Então, são camisas, calças, shorts, camisetas com manga e sem manga, vestidos curtos, compridos, biquíni. Então tem uma variedade, né, de peças que a gente pode colocar na corda para secar de roupas que a gente usa no dia a dia. Então, de acordo com o que vocês têm em casa, né, e aí você vai desenhar com a criança as roupas que estiverem disponíveis para vocês, tá bem? E que vocês costumam ter em casa. Após o desenho, vocês vão recortar. Se a criança não conseguir ainda, não tiver, né, essa possibilidade de usar esse acesso, de abrir e fechar a tesoura, o que a gente propõe? Que o próprio adulto utilize e ajude essa criança a fazer. A mesma coisa vai ser no desenho. Se a criança ainda não estiver com essa habilidade, com essa relação com o desenho, você ajuda ela. Mas ela pode também fazer o desenho dela. Ela está na educação infantil. Então, ela tem uma capacidade de relação com o desenhar muito ampliada. E a gente não pode interferir também nesse desenho.
Mas você pode ajudá-la fazendo junto com ela. Você faz um desenho, ela faz outro e ela vai se relacionando vendo também o que o outro faz. Depois de recortar, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar os pregadores, a tinta e pintar esse pregador para que a gente consiga marcar, porque muitas crianças ainda não têm relação com as cores. Isso será uma forma da gente trabalhar o desenvolvimento das cores com as crianças. Pintou, deixamos secar, claro. E depois disso, o que nós fazemos? Organizamos a nossa brincadeira, deixamos a caixa pronta, né? A gente vai colocar essa parte do papelão, colar aqui, colocar as cordas para fazer o barbante. Estando pronto, a gente vai propor um horário, claro, adequado para a gente começar a brincar. E aí, eu vou me colocar aqui no lugar de uma criança no momento que a gente começar a brincar. Eu seria a primeira a apresentar aqui uma das peças de vestido. Então, vamos pensar. Eu apresento a calça. O pregador estará aqui. Eu vou relacionar a cor, a calça e vou pendurar no pregador. Depois, eu apresento uma outra peça. Uma camisa de manga comprida amarela. Procuro o pregador amarelo. Vão estar vários, né? Vamos supor que aqui são vários. Procuro o pregador amarelo e coloco na corda. Esse também é um ato interessante do pinçar. Aprender a abrir e fechar. Isso ajuda muito, auxilia muito a criança. Depois, vamos para uma peça azul, uma camiseta. E a gente vai fazendo a relação com a peça, a cor e o pinçar. E aí a gente vai desenvolvendo essa relação para ver quem acertou, quem errou. Não digo errar, né? Mas quem ainda está em processo de desenvolvimento de entender as cores, a relação com o pinçar, os objetos, desenvolvimento verbal de cada peça. Então, tem muitas possibilidades a partir dessa brincadeira. Espero ter ajudado bastante. Gostaria muito de receber de vocês, se for possível, claro, foto, vídeos. Estou aqui super disposta a ajudar. Posso também enviar algumas fotos de como confeccionar essa caixa. Grande abraço e desejo que o dia esteja sendo muito lindo. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Olá, crianças! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês vão estar vendo. Como vocês devem estar sabendo, o Jamie teve que cancelar nossas atividades, nossas oficinas, por causa de um vírus que está aí, que chegou e traz uma doença muito ruim, que é o coronavírus, o Covid-19. E ele, pessoal, é um vírus tão pequenininho, mas tão pequenininho, mas tão pequenininho, que a gente não consegue nem ver por onde ele está. E além disso, ele nos contamina, deixa a gente doente, dói pra caramba. E além de deixar a gente doente, a gente pode passar para outras pessoas. Mas como ele é tão pequenininho que a gente não consegue ver, que ele acaba sendo invisível aos nossos olhos, eu trouxe uma experiência para você ver o que acontece, como que acontece e como que ele está presente no mundo. Ó, vamos lá. Vamos fingir que esse potinho aqui foi algum lugar que foi contaminado com vírus e que, sem querer, a gente colocou a nossa mão. Olha só o que acontece. O vírus vem todo para minha mão. E se eu colocar no meu rosto, no meu olho, no meu nariz, eu posso ser contaminada por esse vírus. E aí, o que eu posso fazer para tirar o vírus de mim? Ó, eu vou colocar na água com sabão, vou lavar as minhas mãozinhas
E aí, olha o que acontece contra o vírus. O vírus vai embora quando a gente lava com água com sabão. Ó, coloquei aqui, lavei as minhas mãozinhas e o vírus vai embora. E, além de água com sabão, que a gente sabe que é muito importante, que a gente sempre lavou aqui a mãozinha com água com sabão, depois que ia ao banheiro, antes de comer, se sujasse muitas mãos. O que mais que a gente precisa fazer para se prevenir e não deixar nossas mãozinhas se contaminarem com esse vírus invisível? A gente também precisa ficar em casa, quietinhos dentro de casa, quietinhos, sem sair, não pode sair de jeito nenhum, ficar em casa com o papai e com a mamãe, no que a gente chama de isolamento. A gente se isola, fica dentro de casa bem quietinhos. Depois que a gente está dentro de casa, o que a gente precisa fazer? Sempre lavar as mãozinhas com água e sabão, que a gente viu que o vírus não gosta de água com sabão. Com o papai e a mamãe, se não tiver como lavar, foi para algum lugar que não tem como lavar com água e com sabão, tem que pedir o papai e a mamãe ajuda para passar álcool em gel 70 ou álcool 70. Esse daqui é um álcool em gel 70 de lavanda. E sempre, o que tem que fazer? Beber muita água, se hidratar, que é muito importante. Bebeu muita água, lavou as mãozinhas, passou álcool 70, ficou em casa. O que mais que a gente pode fazer? Brincar. Fazer brincadeiras, brincar com os nossos brinquedos, ler nossas historinhas, para que vocês possam aproveitar bastante esse tempo dentro da casinha de vocês. Combinado? Beijo! Olha só que atividade legal. Da gente colocar tampa nos potes. Pega todos os potes que a mamãe tem aí e vamos encontrar a tampa deles? Nossa, vai ser bem legal, né? Um desafio, não é? Então, olha só. Esse aqui é da onde? Aqui, ó. Eu coloco aqui. Esse pote aqui eu vou procurando o tamanho dele, olha, olha. É daqui. Esse daqui é daqui. A gente vai colocando os potes, procurando, ó, a tampa correta de cada pote. Tá vendo? Não é uma atividade bem legal? Bem legal, né? Vamos fazer? Vamos pegar os potes da mamãe? Pode ser potinho de margarina, potinho de sorvete. Os potinhos que a mamãe tem aí. Aí ela vai, aí vocês tiram os potes todos, espalham os potes e pega as tampas e vai colocando nos lugares pra gente arrumar. Olá, vamos fazer um jogo bem legal? Olha só, a gente vai precisar de tampinhas de garrafas. Pode ser coloridinhas, olha. Eu arrumei verde, vermelha, amarela e branca. Aí eu peguei 5 de cada. Aí eu coloquei uma em cada cantinho e coloquei as coloridas aqui no meio, elas misturadas aqui no meio. O que eu vou fazer? Eu vou pegar as tampinhas do meio e levar até a cor. Que cor é essa? Vermelho. Vou levar a tampinha até o vermelho. Que cor é essa? Branca. Vou levar a tampinha até o branco. E essa? Verde. Aí eu vou levar o verde até o verde. Amarela. Vou levar a amarela até a amarela. E assim eu vou fazendo. Para dificultar, a gente também pode fazer com o pregador. Aqui, amarelo, pego o amarelo e boto lá. Vermelho, põe aqui. Branco, aqui. Verde, aqui. E assim a gente vai fazendo, ó. Branco, vermelho, amarelo e verde. Verde, amarelo, branco e vermelho. Viu que legal? Esse jogo a gente também pode fazer, sabe como? A gente pode colocar no meio do quintal, fazer as tampinhas, botar nos cantinhos bem longe para fazer. Aí a gente pode arrumar 4 coleguinhas também, cada um com uma cor. E cada um corre para colocar as suas tampinhas no cantinho onde estão as outras cores.
Quem chegar primeiro, vence. Não é legal? É bem legal um desafio, né? E é bom que a gente pode correr, não é? Fazer uma ginástica boa, movimentar bem o corpo, não é? Vamos fazer?